Sustentação, mas tudo bem. Sustentação que de 1 hora? Não. Quem é o ministro Fux? Bem, temos mais um feito com sustentação oral, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto do investigado. Então, eu chamo a julgamento de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, o inquérito 3.156, que procede de Alagoas, sendo autor o Ministério Público Federal, investigado Arthur César Pereira de Lira, e vejo aqui que falará pelo Ministério Público o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, e também pelo investigado usará da palavra a doutora Fernanda Tortima, que está presente, se quiser já pode se aproximar da tribuna. Eu concedo, então, a palavra ao ministro Luiz Fux para o relatório. Senhor presidente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o denunciado a que Vossa Excelência se referiu a partir do relato da própria vítima, imputando a prática ao denunciado do delito previsto no artigo 121, parágrafo 9 do Código Penal. Basicamente, houve uma discussão entre o casal e consta que houve uma agressão, consta através do depoimento da vítima que houve uma agressão, e essa agressão teria sido interrompida a partir do momento que a mãe da vítima chegara à casa do acusado e puxara com delicadeza o acusado que estava, digamos assim, em vias de fato com a vítima, em razão de uma desavença familiar por força da guarda de filhos que tinham em comum. Houve providências promovidas pelo 4º Juizado de Violência Doméstica da Mulher, estabelecendo aquelas regras proibitivas de aproximação, e o acusado, na forma da lei, ele ofereceu resposta, onde ele alega basicamente que não houve, nega autoria, não houve absolutamente nenhuma violência contra a esposa, ela teria se contraditado nas suas declarações. As pessoas que depuseram sobre a existência da violência depois disseram em juízo que não teria havido violência. Houve a realização de uma perícia determinada exatamente pela Justiça, pela Delegacia de Mulher, que entendeu que a prova dos danos físicos eram extremamente duvidosas, e sem prejuízo surgiu também uma manifestação da vítima, salientando que o que ocorrera foi, na verdade, uma discussão acalorada. As dúvidas carreadas para o processo eram de tal monta que eu entendi apenas, digamos assim, como um caráter subsidiário de ouvir novamente a vítima, porque eu já recebi o processo para trazer para o recebimento da denúncia. É um fato ocorrido, inclusive, antes daquela nossa jurisprudência, mas isso pouco importa, porque há julgados no sentido de que aquela jurisprudência se aplica também a casos anteriores. Mas, ouvindo novamente, eu designei um juízo instrutor que ouviu a vítima no seu domicílio, tendo a mesma reiterado que o que ocorrera fora realmente uma discussão acalorada. Eu, então, tendo em vista a manifestação do Ministério Público perseverante na persecução penal, trago o processo ao julgamento. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos ministros, nobre advogada, inicialmente gostaria de esclarecer que eu vou omitir o nome dos personagens em razão do feito tramitar em segredo de justiça em respeito à privacidade da agredida. O denunciado, hoje exercendo mandato político,
no dia 5 de novembro de 2006, entre 21 e 22 horas, agrediu fisicamente a sua ex-companheira na residência desta, infringindo a imputação artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Conforme relata a vítima, o seu ex-companheiro, 7 meses após o rompimento da relação amorosa, dirigiu-se à casa de sua ex-companheira para cobrar-lhe o fato de ela, 7 meses depois de rompido o relacionamento, ter entabulado o início de relacionamento amoroso com outra pessoa. Colho o depoimento da vítima à época, que no mesmo dia, entre 21 e 22 horas, o denunciado, vou omitir o nome, apareceu na residência da declarante e, quando esta abriu a porta, foi recebida com tapas, chutes, pancadas, foi arrastada pelos cabelos, tendo sido chutada no chão. Que a declarante, indefesa, perguntava o porquê daquilo, dizendo que seu ex-companheiro que não era seu dono e que não tinha razão daquilo acontecer, até porque ambos já estavam separados há 7 meses. Destaco que as agressões à vítima foram presenciadas por testemunha, empregada doméstica da vítima, que vou também omitir o nome. Colho do depoimento da testemunha. Tendo a vítima aberto a porta para o mesmo, foi quando a depoente escutou da cozinha o barulho de tapa e também ouviu o denunciado falando: "Eu vou dar em você de mão fechada, que é para não deixar hematomas e ninguém escutar." Que naquela hora a depoente estava dirigindo-se à sala, mas ao ouvir aquele barulho retornou da cozinha para o quarto, de onde ouviu os gritos de fulana, onde a mesma pedia socorro e pedia para que o fulano não lhe matasse. Que a depoente permaneceu onde estava, escutando tudo, e ainda pensou em ir ajudar a fulana, mas desistiu. Que a fulana conseguiu ir até a cozinha e pediu que a depoente telefonasse para sua mãe. Foi quando a depoente percebeu que a fulana estava quase desmaiando de tanta pancada, fecho aspas. E prossegue. Posteriormente, a depoente foi juntamente com fulana e com o filho da mesma para a casa da mãe dela, pois estavam com medo de que o fulano ali voltasse. Que a depoente lembra que, após o fato, a fulana estava com os lábios cortados e com hematomas pelo corpo todo, e na mesma noite foi à delegacia, onde registrou a ocorrência e foi encaminhada ao IML, onde submeteu-se a exame de corpo de delito. Que depois desse fato, a fulana demonstrava em suas atitudes muito medo de fulano, inclusive até mesmo de sair de casa, que a depoente afirma que encontra-se muito amedrontada por estar se envolvendo no caso pelo de fato de fulano ser muito influente. Após receber um telefonema de pessoas, a mãe da vítima dirigiu-se ao local e veio fazendo que o denunciante veio a fazer com que o denunciado cessasse as agressões. E colhe-se um longo depoimento da mãe da vítima presenciando estas agressões. Houve exame de laudo de corpo de delito, onde se constata a materialidade e que as agressões causaram lesões corporais leves. Houve medida protetiva determinada pelo juiz local de afastamento e de impedimento que se aproximassem os contendentes. Vou agora ao fato
de um novo depoimento da agredida ter sido colhido. Em 25 de outubro, foi encaminhado a esta Corte, por meio do ofício número, com o depoimento da vítima. Ao assisti-lo, chamou minha atenção o fato de a vítima alegar que os fatos ocorreram há muito tempo e não se recordar com precisão de todos os eventos. Tal situação, ao ver do Ministério Público, enquadra-se no pronunciamento contido no voto da ministra Ellen Grace, no julgamento do habeas corpus 106.212, Mato Grosso do Sul, relator ministro Marco Aurélio, do qual extrato, aspas, que o empurrão na mulher é o caso presente, não seja tratado como algo de somenos. Ele não é um delito de menor gravidade. Ele tem repercussões muito mais amplas que vão além da vítima. Ele se reflete sobre toda a família, ele gera violência, ele faz introjetar violência nas crianças daquele grupo familiar e reproduz esta violência no futuro. Portanto, se nós queremos um país em paz, com boas condições de vida para a sua população e liberado desse fantasma a que todos assombra, o da violência geral na nossa sociedade, precisamos tomar providências para que a violência doméstica seja reduzida o mais breve possível. Para encerrar, eminente presidente, eminente ministro, eminente relator, nobre advogada, lembraria que a violência contra a mulher é um tema que perpassa a atuação do Ministério Público, não só brasileiro, mas um Ministério Público, pelo menos, ibero-americano. Em recente reunião, seja da AIAMP, Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, seja em recente reunião dos procuradores gerais dos Ministérios Públicos do Mercosul, tema recorrente em todos eles foi o combate sem limites à violência doméstica e, em especial, à violência contra a mulher. Não se pode, data vênia, no século XXI, conviver ainda com práticas medievais. Com base nessas breves considerações e reportando a todo o conjunto probatório que consta do inquérito, espera e confia o Ministério Público Federal no recebimento da denúncia. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à doutora Fernanda Tortima, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, o caso aqui, com a devida vênia do excelentíssimo senhor procurador-geral da República, é sim de ausência absoluta de indícios para o recebimento da denúncia. A denúncia, como já esclarecido, está baseada em 3 elementos: um laudo de exame de corpo de delito, o depoimento da então sedizente vítima e o depoimento de uma testemunha que inicialmente diz ter presenciado o fato. Começando pelo laudo de exame de corpo de delito. De fato, ele é positivo para algumas pequenas lesões, alguns pequenos hematomas nos braços e nas pernas, mas não é compatível com a devida vênia com um episódio de violenta agressão, menos ainda com um episódio de violenta agressão narrado inicialmente pela suposta vítima e pela testemunha. Eu vou repetir o depoimento já prestado, já lido aqui pelo senhor Procurador-Geral da República, porque, ao contrário de afirmar, de corroborar o que está contido na denúncia, hoje se vê que ele, na verdade, eles infirmam a acusação, e eu vou explicar por quê. Vejamos primeiramente o que diz a testemunha. Eu vou ler um trecho. Foi quando a depoente percebeu que a Juliene estava quase desmaiando de tanta pancada, que logo Arthur chegou na cozinha e puxou a Juliene pelo braço e a levou para a sala e continuou a agredi-la,
que a depoente lembra que, após o fato, a Juliane estava com os lábios cortados e com hematomas pelo corpo todo. E a suposta vítima disse que no mesmo dia, entre 21 e 22 horas, Arthur apareceu na residência da declarante e, quando esta abriu a porta, foi recebida com tapas, chutes, pancadas, foi arrastada pelos cabelos, tendo sido muito chutada no chão, que a declarante acredita ter passado cerca de 40 minutos apanhando de Arthur. Eu pergunto a vossas excelências, segundo a testemunha, Juliane estava com os lábios cortados. Ela foi a exame de corpo de delito e o perito não viu os lábios cortados? Claro que não viu. Não viu porque não estavam cortados. Não viu porque a testemunha mentiu. Não viu porque o episódio narrado não ocorreu. Então, não poderia ter visto. 40 minutos, uma surra de 40 minutos. E o resultado são 4 pequenos hematomas nos braços e nas pernas, segundo o exame de corpo de delito. Eu peço que vossas excelências vejam as fotos que foram juntadas aos memoriais e que, inclusive, foram juntadas aos autos pela própria vítima. Nós temos aqui 4 fotos com suaves hematomas nas pernas e nos braços. São compatíveis esses hematomas mostrados nas fotos, são compatíveis os hematomas constantes do laudo oficial do exame de corpo de delito com essas narrativas da suposta vítima e da testemunha? É evidente que não. É evidente que isso deixa muito claro que as testemunhas e a suposta vítima inicialmente mentiram. E tanto mentiram que um tempo depois, a tal testemunha, sabe-se lá se por lhe ter pesado a consciência ou se por receio de responder por falso testemunho, mas o fato é que essa testemunha, posteriormente, assinou uma declaração e ela está juntada aos autos e foi juntada também aos memoriais distribuídos a Vossa Excelência, volta atrás em suas declarações, diz claramente que nunca presenciou agressão e que assinou a tal declaração na Delegacia da Mulher, em Maceió, sem sequer ter lido, simplesmente assinou. Testemunha que já não valia por sua incompatibilidade com o laudo, agora, então, depois da retratação da testemunha, é que realmente não tem validade. Por outro lado, em relação ao depoimento, a versão inicialmente apresentada pela suposta vítima. Em primeiro lugar, é preciso que se façam algumas observações sobre o comportamento pretérito, sim, da vítima. Não é essa a primeira vez que a vítima falta com a verdade para o efeito de obter determinados benefícios. Na sua anterior separação, durante discussões semelhantes, discussões sensíveis em uma separação, discussões patrimoniais, discussões por guarda de filho, o mesmíssimo expediente foi utilizado pela suposta vítima no âmbito da sua separação anterior. Ela também acusou o seu primeiro marido de a ter agredido e depois, novamente, voltou atrás. E não é só isso. No ano de 2007, esse documento também foi juntado aos autos e aos memoriais. A suposta vítima foi jubilada, foi expulsa da faculdade que frequentava por ter sido descoberta uma fraude por ela praticada, quando ela juntou histórico escolar falso de um colégio que jamais frequentara. Então, se não bastasse a incompatibilidade absoluta entre o depoimento da vítima, prestado inicialmente na delegacia, e o laudo juntado aos autos, o laudo oficial juntado aos autos, vê-se que a sua palavra realmente, por tudo que ela já fez, não é digna de fé. Inclusive por tudo que ela fez, inclusive em episódio bastante semelhante ao que ora se apresenta. Mas não é só. Em 2012... a vítima, em carta escrita de próprio punho, essa carta também está reproduzida nos autos e nos memoriais, carta dirigida ao ora defendente, diz em determinado trecho o seguinte, eu vou ler o trecho mais importante. Fui casada com você por 9 anos, estamos separados desde 2006, exatamente como ocorre com a maior parte dos casais que passam por processos como este. Inicialmente, nós tivemos momentos muito difíceis e de mágoas mútuas, mas, diferente do que tem sido noticiado, sem qualquer tipo de agressão. Isso é uma carta escrita de próprio punho
pela suposta vítima dirigida à hora defendente. E, finalmente, no mês passado, sim, como já relatado pelo ilustre relator e pelo ilustre Procurador-Geral da República, em audiência realizada por determinação do ilustre relator, a outrora sedizente vítima diz que, na verdade, não ocorreu agressão, que o que ocorreu foi uma discussão acalorada. A própria vítima acaba por dizer isso. E isso na frente de magistrado auxiliar, de juiz auxiliar deste tribunal, de representante local do Ministério Público Federal e estando ela acompanhada de seu advogado, com toda a serenidade, afirmou ela isso nessa oportunidade. Em síntese, senhores ministros, eu já me encaminho para o fim, o que se tem é uma acusação baseada num laudo inconclusivo em si mesmo, porque é incompatível com o episódio de agressão narrado, e 2 depoimentos, já depois com retratações respectivas, e depoimentos que, de qualquer forma, mesmo antes das retratações, não se compatibilizavam com a outra prova dos autos, que é o laudo de exame de corpo de delito. Senhores ministros, no início desse ano, esse tribunal, ao rejeitar a denúncia oferecida no inquérito 2829, em acórdão relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, assim se pronunciou. Essa corte tem reconhecido que a fase de recebimento da denúncia é crucial também para o resguardo de direitos fundamentais do indivíduo denunciado. Eu faço uma interrupção para dizer que concordo com Vossa Excelência quando se diz que a persecução penal em crimes de violência doméstica é, sim, relevante e deve ser feita, mas não sem limite. E o limite deve ser dado, sim, nesse momento, por essa Corte. E eu continuo com o voto. É nessa fase que o tribunal se depara, em maior intensidade, com a complexa relação conflituosa entre o interesse público de efetiva persecução penal e os direitos e garantias fundamentais individuais, assumindo, portanto, a difícil tarefa e a pesada responsabilidade de decidir sobre a submissão do indivíduo à tormentosa via-crucis do processo penal. A aplicação rigorosa desses entendimentos, já fixados na jurisprudência dessa Corte, reveste de extrema complexidade a fase de recebimento da denúncia e impõe ao órgão julgador a máxima cautela na apreciação de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas presentes no caso concreto. Senhores ministros, a defesa está segura de que, se nesse caso concreto todas as circunstâncias fáticas e jurídicas forem devidamente analisadas, a denúncia será rejeitada e o ora defendente não terá que passar pela tormentosa via-crucis do processo penal. É o que se pede, é o que se espera. Agradeço, doutora Fernanda Tortima. Eu apenas queria observar como eu veiculei o nome do investigado, na verdade não consta que o processo esteja em segredo de justiça. Não é esse, não. Não está, né? Não é esse. Não. Mas, então, de qualquer maneira, referir-se ao denunciado é um tratamento digno. Denunciado. Pois não, E também consultei aqui o senhor secretário, que me confirmou esta constatação que fiz aqui à primeira vista. Mas eu, então, devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, egresso do Tribunal Pleno, Luz, representante do Ministério Público, senhora advogada Fernanda Tortima, que eu fui muito amigo do pai, sou muito amigo do pai de Sua Excelência. Não tem acento aqui? Não é Tortima, é Tortima. Só para tá bem. fazer uma correção. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, gostaria também de louvar as palavras do representante do Ministério Público quanto à necessidade de persecução penal na violência doméstica. Aliás, eu tive a oportunidade de participar do julgamento, onde assentei que a criação de uma vara referente aos delitos de violência doméstica não trazia nenhuma violação ao princípio da isonomia, na medida em que nem todas as mulheres são agredidas. Então, é um tratamento desigual, mas para pessoas que são desiguais, que são as mulheres agredidas. Então, é com essa legitimidade que eu vou votar nesse caso. Eu acho muito importante toda e qualquer menção nacional e transnacional, todo o discurso em prol da vedação da violência doméstica. Mas também entendo que nós não podemos, em prol desse discurso, criarmos mártires inocentes
em prol exatamente até do princípio da dignidade humana do suposto acusado, que a própria Corte entende que ele é presumidamente inocente até prova em contrário. Senhor presidente, eu fiz aqui algumas anotações para ficar mais simples a colocação. Em primeiro lugar, um processo criminal que tem como substrato básico único o depoimento da própria vítima. Isto já é uma profunda anomalia, porque, de alguma maneira, se vigora no processo penal o princípio testes nulos não vigora mais, quer dizer, é possível haver uma só testemunha, não é possível que um processo criminal que conduza a uma restrição de liberdade ou de direitos de um acusado tenha como base o depoimento de uma parte intensamente interessada. Esse é o primeiro aspecto que eu destacaria. O segundo aspecto, é um aspecto irônico se não fosse trágico, porque efetivamente isso não pode ter ocorrido. Não só por experiência pessoal, mas porque tenho um gosto específico pelo esporte, o ministro Marco Aurélio também, sabe que nem num torneio de Mixed Martial Arts se permite que uma pessoa apanhe durante 40 minutos, porque uma surra de 40 minutos é conducente à morte. E aqui no depoimento consta que essa violência foi perpetrada durante 40 minutos. Só porque nós temos uma ideia, esses lutadores bem preparados fisicamente lutam 3 rounds de 5 minutos por 1 de descanso. Esses homens bem preparados fisicamente, que uma moça que eventualmente tem a fragilidade natural, que não é equiparável em termos de rigidez física do homem, teria sofrido, segundo o seu depoimento, uma violência que durou 40 minutos. E com lesões cuja materialidade não foi comprovada pelo laudo pericial. Quer dizer, tantas foram essas dúvidas que me assomaram que eu resolvi pesquisar mais e ouvi-la no final, antes de trazer o processo ao julgamento, ela com a presença do seu advogado. Então, ela disse que sofreu todas essas agressões, com todos esses ferimentos, e o laudo pericial, determinado pela Delegacia de Direitos da Mulher, ele conclui que, procurando comparar as declarações da queixosa e seu depoimento do laudo, podemos ver que existem pontos obscuros, não esclarecidos. Ela fala em lesões na face e, posteriormente, essas lesões não são encontradiças na prova, no laudo pericial. Por sua vez, diz o laudo, as cores equimóticas não apresentam ser da mesma idade. Isto sugere que existiam antes da briga do casal. Isso é o laudo pericial atestando. Enfim, o laudo pericial praticamente desmente a versão da vítima. Então, partiríamos para um outro depoimento, que seria o depoimento dessa serviçal. E ela, então, nos autos, judicialmente, sob contraditório, afirma que assinou sem ler e que, efetivamente, não ocorreu esse fenômeno aqui afirmado da agressão. Então, como me pareceu que a versão não era verossímil, diante do laudo e diante dos desmentidos, acresceu à minha convicção o teor dessa carta que consta dos autos, em que a vítima escreve que, na verdade, foi uma separação dolorosa. Ela também teve uma separação anterior em que houve o mesmo tipo de alegação sobre ter sido vítima de violência. E, além dessa carta, depois foi anexado um outro documento. Então, isso me trouxe severas dúvidas, porquanto eu tinha em mente... Vamos elucidá-las na instrução penal, Excelência. O voto de Vossa Excelência deve ser nesse sentido, não é o meu. Então, eu verifico o seguinte, o acórdão do ministro Celso de Mello, suposta prática de delito, formulação de denúncia sem apoio de elementos probatórios mínimos, imputação criminal desvestida de suporte material idôneo, Vossa Excelência, aqui num recebimento de denúncia. Então, eu, diante de tantas dúvidas,
E, diante dessa jurisprudência, respeitando as opiniões em contrário, eu procurei, então, ter mais um elemento, que foi ouvir essa vítima, porque o fato já se passara há muito tempo. E ela, então, aqui, acompanhada de advogado, lá na sua comarca de origem, ela disse que a separação foi muito dolorosa, era um dos filhos, tinha problemas psiquiátricos e que, na verdade, o que ela assentava, e ali, sob contraditório, perante o juízo, com o advogado, o que ela assentara é que houve realmente uma discussão acalorada. A jurisdição, ela visa evitar problemas sociais e não criar um problema social maior do que aquele que se quer conjurar. O próprio Código Penal entende que nas lesões culposas, quando o próprio autor sofre um dano psicológico maior, é até caso de perdão judicial, como, por exemplo, ocorre quando o marido colide com o seu carro e morre a própria esposa, um filho. Então, a própria lei penal leva em consideração esse dado biopsicológico. Então, diante de todos esses elementos que não corroboram o depoimento da própria vítima no calor de uma discussão na antevéspera de uma separação e, de acordo com a minha preocupação e a seriedade com que eu exerço o meu mistério de verificar a veracidade de tudo quanto foi aqui aduzido, eu observo que eu não verifico justa causa para ação penal, máxime diante dessas cartas que a vítima escreveu e desse último depoimento que ela prestou juntamente com o seu advogado. Então, é nesse sentido que eu encaminho a votação, me dispondo a ouvir democraticamente as opiniões em contrário. Eu voto, senhor presidente, então, pela rejeição da denúncia por falta de justa causa. Pois não. Colho os votos, então. Eminente ministro Roberto Barroso, como vota? Estou acompanhando o relator, presidente. Ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, nós estamos em juízo de recebimento da denúncia e o juízo de recebimento da denúncia supõe o atendimento do artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas. Se exige também indícios mínimos de autoria e materialidade, como pressuposto de justa causa. Eu vou pedir vênia ao relator, senhor presidente, para considerar presentes esses requisitos mínimos. Aqui ficou claro um contexto fático que, mesmo na versão do próprio acusado, permite que se tenha sérias dúvidas, permite que se tenha bons indícios sobre a procedência da denúncia. O fato é que, depois de separados, o acusado esteve na casa da vítima, sem ser convidado pela vítima, supõe-se. Também se reconhece que houve pelo menos uma discussão acalorada. E o laudo pericial demonstra que, com um produto dessa discussão acalorada, entre aspas, resultaram hematomas nos braços e nas pernas. Esses são fatos, vamos dizer assim, que não estão contestados e que, para o juiz de recebimento da denúncia, no meu entender, são suficientes para que se reconheça presentes os requisitos do artigo 41. Vou pedir vênia para receber a denúncia. Pois não. O ministro Teori recebe, abre a divergência. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, estava aqui a me perguntar qual é o tempo de um tapa. Né? Meio minuto, 10 segundos. 4 hematomas, pequenos. Mas o que causa um hematoma? Com todo o respeito ao eminente relator, as dúvidas que todas as questões que foram tão bem e os fatos trazidos por Sua Excelência e também pela nobre advogada da tribuna, elas me levam a trilhar o caminho oposto.
Diante de tantas dúvidas, acho importante, sim, que a denúncia seja recebida para que no curso da ação penal, aí com base em novos elementos de prova, possamos, quem sabe, chegar a uma solução que mais, digamos, atenda ao que de fato ocorreu, que nós agora ainda não temos condições de, com relação a esses fatos, emitir qualquer juízo de certeza. Por isso, eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Teori. Pois não. Ministro Toffoli. Peço vênia, a divergência, acompanho o relator. Ministro Gilmar Mendes. Com o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, é uma constante. A agressão ocorre no meio doméstico e, posteriormente, tendo em conta até mesmo a paixão, a agredida se arrepende e dá o dito pelo não dito, para ter-se a seguir, quase sempre, como revelam as estatísticas da Secretaria Especial de Políticas para a Mulher, sofrer uma agressão em dose maior. Isso ocorreu com aquela que deu origem à lei que teve o próprio nome, Maria da Penha. E foi preciso um pronunciamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o Brasil marchar no campo normativo e promulgar a Lei 11.340. Mas, presidente, as estatísticas são alarmantes. Entre 5 mulheres, uma, por declaração delas mulheres, já sofreu agressão de alguma ordem no âmbito doméstico. Mas, presidente, estamos, como ressaltado pelo ministro Teori Zavascki, numa fase em que devemos simplesmente verificar se a peça primeira da ação penal atende ou não ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. E a resposta aqui, presidente, a menos que coloquemos em segundo plano o que se contém nessa mesma peça, é desenganadamente positiva. Atende, eu diria, atende a mais não poder a norma instrumental. A própria vítima, e receio que daqui a pouco ela esteja no banco dos réus, talvez por falsidade ideológica, talvez por uma denunciação caluniosa, a própria vítima, depois que no mesmo dia, entre 21 e 22 horas, Arthur apareceu na residência da declarante. Quando esta abriu a porta, foi recebida com tapas, chutes, pancadas, foi arrastada pelos cabelos, tendo sido chutada no chão, que a declarante em defesa perguntava o porquê daquilo, dizendo a seu ex-companheiro que este não era seu dono e que não tinha razão daquilo acontecer, até porque ambos já estavam separados há cerca de 7 meses. A secretária do lar, Elane de Melo da Silva, que à época trabalhava dando assistência a uma criança
a um dos filhos da vítima, depois, com a pureza que geralmente pessoas de menor escolaridade têm, tendo Juliene aberto a porta para o mesmo, foi quando a depoente escutou da cozinha o barulho de um tapa e também viu o Arthur falando: eu vou dar em você, de mão fechada, que é para não deixar hematomas e ninguém escutar. Que naquela hora a depoente estava dirigindo-se à sala, mas ao ouvir, daí a pureza, aquele barulho, retornou à cozinha e depois para o quarto, de onde ouviu os gritos de Juliene, onde a mesma pedia socorro e pedia para que o Arthur não lhe matasse. Não aludo nem ao estado da federação em que isso ocorreu. Que a depoente permaneceu onde estava, escutando tudo, e ainda pensou em ir ajudar a Juliene, mas desistiu. Que a Juliene conseguiu ir até a cozinha e pediu para que a depoente telefonasse para sua mãe. Foi quando a depoente percebeu que a Juliene estava quase desmaiada de tanta pancada. A mais, presidente. Após receber o telefonema, a mãe devia morar próximo, e o espaço de tempo foi de 1 hora. A mãe se deslocou imediatamente para o local com o irmão da vítima e interveio, fazendo com que o denunciado cessasse as agressões. Trecho do depoimento que a depoente dirigiu-se imediatamente ao apartamento da filha, na companhia de um filho, e ao chegar lá entrou pela a área de serviço, constatando na sala daquela residência a presença de Juliene caída no chão e o Arthur por cima da mesma, agredindo-lhe, que a depoente ligeiramente, aqui está o advérbio de modo, eu não sei se com o significado próprio, ligeiramente, puxou o Arthur pela camisa por trás. Presidente, meu pai dizia, meu pai é alagoano, dizia que cesteiro que faz um cesto faz um cento. A notícia, no item 7 da denúncia, no que versa as providências do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca de Maceió, Alagoas, de que o fato se repetia. Consigna o trecho posteriormente, o 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca de Maceió, Alagoas, determinou em decisão de folhas 39 a 40 medidas protetivas de urgência a favor da vítima, em razão do delito ora investigado e de outro, em cima do agente, acusado nesta ação penal. Daí a duplicidade da prática. De início, que surge da denúncia, e de outro objeto de apuração no inquérito 104/2007, presente no apenso 1, alude o Procurador-Geral da República. Segue-se o item alusivo à capitulação do delito, que evidentemente não obriga o judiciário, e há referência, presidente, a lesões corporais ditas leves na vítima, e eu não sei se, sob o ângulo até mesmo psicológico, essas lesões são tão leves
conforme laudo de exame de corpo de delito juntado às folhas 20 do apenso 2, mas, atendendo ao disposto no artigo 41, há um rol de testemunhas, 5 testemunhas arroladas ao término da denúncia. Como presidente o Supremo, nesta quadra, pode dizer que não há base em termos de materialidade, em termos de indícios de autoria, para receber-se esta denúncia? Não sei, presidente. E receio muito as consequências dessa ótica prevalecer. Peço vênia, presidente, perdoe-me, a ilustre advogada, quem admiro, doutora Fernanda Tótima, que tem tradição na área do direito criminal. Peço vênia para, no caso, entender que deve atuar o Ministério Público em defesa, digo, como ocorre nas ações penais públicas incondicionadas da sociedade, em defesa de um avanço cultural, visando correção de rumos, visando afastar o sentimento de impunidade, tendo aos ombros, evidentemente, o ônus da prova, o dever de provar a culpabilidade. Recebo a denúncia, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, evidentemente que cada magistrado tem a sua ótica sobre o fato. E todos nós aqui temos a responsabilidade de pertencermos ao Supremo Tribunal Federal. Mas mais importante do que isso é que todos nós temos a nossa independência jurídica de entendermos tal como o fato vem narrado. Eu até arriscaria um palpite de noticiar o eminente procurador da República que fosse esse caso julgado há meses atrás, certamente viria um parecer pela rejeição da denúncia, tal como ofereceu o Ministério Público nesse caso a que Vossa Excelência se referiu e que é em segredo de justiça. Ali o Ministério Público, o caso é de violência doméstica, o caso também, ele se enquadra nessas estatísticas ad terrorem que se espalham com relação a esse fato, e evidentemente que nós somos magistrados e, coincidentemente, somos homens, e não admitimos de forma alguma uma contemplação, uma legitimação de violência doméstica, nem entre uma violência nem dos homens em relação às mulheres e das mulheres em relação aos homens. Mas foi exatamente no exercício dessa responsabilidade judicial e da minha independência jurídica, que eu considero insindicável por qualquer voz que se possa erguer, que eu verifiquei que não me pareceu, em primeiro lugar, não me pareceu verossímil essa alegação de 40 minutos de agressões, indo para a cozinha, liga para minha mãe, volta, continua a agressão, aí a mãe vem e tira, uma senhora consegue retirar, diante dessa virulência da agressão, esse agressor. Isso não me pareceu verossímil e é a razão pela qual eu fui pesquisar com os outros elementos. Esse inquérito a que se refere, que está em apenso, o antecessor de Vossa Excelência, o brilhantíssimo Procurador-Geral Alberto Monteiro Gurgel, requereu o arquivamento pela prescrição, porque houve aí uma falha na aplicação da teoria da consunção, porque quando o acusado foi visitar os filhos, ele foi à casa da mulher porque tinha 2 filhos com ela e exerceu o regular direito de visita, ele não apareceu ali como estranho. Nesse momento, ele disse que ia ver os filhos de qualquer forma, houve, digamos assim, a inclusão de um ato meio no ato fim, e ele também estava sofrendo persecução pela ameaça, e o procurador Roberto Gurgel pediu esse arquivamento pela prescrição. Por outro lado, e isso eu gosto de deixar bem claro, no meu modo de ver, o sistema processual penal brasileiro não admite que
a denúncia, estando com todos os seus elementos, como se fosse uma petição inicial, enunciado, se possa receber a denúncia formalmente pelo fato de que, a pedido, a causa pretende a indicação do tipo penal. É o que diz o ministro Celso de Mello. Suposta prática de delito, formulação da denúncia sem apoio em elementos probatórios mínimos. Imputação criminal desvestida de suporte material idôneo. O que eu entendia, no limite do meu dever de ofício, da minha responsabilidade, foi que essa imputação criminal estava desvestida de suporte material idôneo, o que hoje o Código de Processo Penal denomina de falta de justa causa para ação penal. E, por fim, senhor presidente, nada mais fantasioso do que isso. Vou dar um murro de mão fechada para não deixar marca? Eu não conheço um murro de mão fechada que não deixa marca, principalmente se ele é seguido de uma agressão de 40 minutos. Então, o que eu entendi, basicamente, está sintetizado nessa expressão sábia, como sempre, do ministro Celso de Mello. Imputação criminal desvestida de suporte material idôneo. Deixando bem claro que eu seria, talvez aqui, mais um, como todos, a defender uma possibilidade de violência doméstica, mas repugnando, evidentemente, versões que não são verossímeis e são fantasiosas. Eu até respeito a acusação levada a efeito pelo Ministério Público, mas esse é o meu ponto de vista, do qual eu não abro mão e, como já votei, também não concedo a parte, senhor presidente. Presidente, apenas uma observação. Pois não. Depois dizem que libertário e progressista sou eu. Sou simplesmente juiz. Pois não. O eminente Procurador-Geral da República quer fazer um esclarecimento de fato. Esclarecimento de fato. Eminentes ministros, como foi dito, em que haveria um relato teórico na denúncia sem base em fundo de indícios probatórios, então o esclarecimento de fato, como reconhecido pela própria tribuna, o laudo do IML revela hematomas, como dito da tribuna, hematomas em braços e pernas. Então, este é respaldado por depoimentos de uma serviçal e da própria vítima, que depois, ao longo do período, houve dito e desdito que devem ser apreciados e investigados o porquê e a razão do dito e desdito. Só esclarecimento de matéria de fato quanto à vinculação da BOSE do suporte apto a autorizar o recebimento da denúncia. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente ministro Celso de Mello. Senhor presidente, nós estamos numa fase inicial do processo penal de conhecimento, em que se impõe o exercício por esta Corte de um controle prévio de admissibilidade da acusação penal. E o exercício desse controle prévio de admissibilidade da acusação penal exige a constatação, embora em sede de incompleta cognição, a constatação da existência ou não de elementos de convicção mínimos que possam autorizar a abertura do procedimento judicial de persecução penal. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, a partir de décadas atrás, tem advertido que a imputação penal não pode ser o resultado da vontade pessoal e arbitrária do acusador. O Ministério Público, portanto, para validamente formular a denúncia penal, deve ter por suporte uma necessária base empírica, a fim de que o exercício desse grave dever-poder não se transforme em um instrumento de injusta persecução estatal. Vale dizer, o ajuizamento da ação penal condenatória supõe a existência de justa causa. E para o exercício regular do direito de ação
seja mediante ação penal de iniciativa pública ou mediante ação penal de iniciativa privada, torna-se indispensável, dentre os diversos pressupostos estabelecidos no próprio Código de Processo Penal, notadamente em seu artigo 41, a justa causa, que se exprime naquele suporte mínimo de prova da imputação penal. Os elementos produzidos nesses autos, a mim, me convencem, não obstante o voto do eminente ministro relator, que há um suporte probatório mínimo que permite uma cognição, ainda que incompleta, mas que legitima a instauração da persecução penal, em ordem a que, agora, sob o crivo do contraditório, os demais elementos de informação possam vir a ser produzidos pelo Ministério Público, a quem incumbe, com absoluta exclusividade, o ônus de provar os elementos constitutivos, os elementos inerentes ao fato constitutivo de seu pedido. Vale dizer, a demonstração inequívoca da autoria e a constatação da materialidade do evento delituoso. No caso, trata-se de acusação penal formulada contra alguém que, no momento do evento, exercia o mandato de deputado estadual. Posteriormente, diplomado, deputado federal, deslocou-se a competência penal para esta Corte, permanecendo válidos todos os atos até então praticados. Imputou-se a este denunciado a suposta prática do delito de violência doméstica, tal como se acha previsto no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, que foi introduzido pela Lei 11.340 de 2006, a denominada Lei Maria da Penha. Nós sabemos que o Brasil, fiel aos compromissos assumidos na ordem internacional e reconhecendo que toda mulher tem direito a uma vida livre, de violência, de pressões, de opressão e de constrangimentos, tanto na esfera pública quanto no âmbito privado, o Brasil veio a editar precisamente esta lei, a Lei 11.340 de 2006, a denominada Lei Maria da Penha, que criou vários mecanismos no plano penal, no âmbito civil, na esfera processual, destinados a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Na verdade, a edição desse importantíssimo diploma legislativo deve ser compreendida no contexto da incisiva manifestação da Comissão, não da Corte, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que destacou, a comissão com sede em Washington, que destacou no exame concreto do crime então cometido contra a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, que esse caso deveria ser analisado na perspectiva da discriminação de gênero por parte de órgãos do Estado brasileiro, inclusive do Poder Judiciário, e em razão da impunidade dos agressores nessa área tão sensível quão delicada dos direitos básicos da pessoa humana. Eis no ponto o pronunciamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pronunciamento que se realizou no caso concreto da senhora Maria da Penha, e a partir do qual veio o Brasil, então, em momento posterior, a editar a Lei 11.340 de 2006,
introduzindo, dentre outras alterações, introduzindo o parágrafo 9º no artigo 129 do Código Penal brasileiro, que é precisamente o fundamento jurídico da imputação penal deduzida pelo Ministério Público contra o ora denunciado. Eis o que disse, nesse caso específico da própria Maria da Penha, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa violação segue um padrão discriminatório com respeito à tolerância da violência doméstica contra mulheres no Brasil por ineficácia da ação judicial. A Comissão Interamericana recomenda ao Estado, e no caso ao Brasil, ao Estado brasileiro, porque foi um procedimento instaurado contra a República Federativa do Brasil, recomenda ao Estado que proceda a uma investigação séria, imparcial e exaustiva para determinar a responsabilidade penal do autor do delito de tentativa de homicídio em prejuízo da senhora Fernandes, Maria da Penha Fernandes, e para determinar se há outros fatos ou ações de agentes estatais que tenham impedido o processamento rápido e efetivo do responsável. Também recomenda a reparação efetiva e pronta da vítima e a adoção de medidas no âmbito nacional para eliminar essa tolerância do Estado ante a violência doméstica contra as mulheres. O advento da Lei Maria da Penha, e insisto na referência a esse diploma legislativo, porque ele constitui, no caso concreto, a base normativa da acusação penal formulada pelo Ministério Público. O advento da Lei Maria da Penha significou, na verdade, uma expressiva tomada de posição por parte do Estado brasileiro, fortemente estimulado no plano ético, no plano jurídico e no plano social, pelo valor primordial que se forjou no espírito e na consciência de todos, em torno do princípio básico que proclama a essencial igualdade entre os gêneros, numa evidente e necessária reação do ordenamento positivo nacional contra situações concretas de opressão, de degradação, de discriminação e de exclusão que têm provocado historicamente a injusta marginalização e a inadmissível submissão da mulher. A Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e é precisamente do que se cuida neste procedimento penal, qualifica-se, segundo entendo, como legítimo instrumento de efetivação e de realização concretizadora dos grandes princípios nela consagrados, em especial a determinação do que se contém no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição da República, cujo texto impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares. A decisão que esta Corte proferiu no julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade 4.424 do Distrito Federal, de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, representou um marco importantíssimo na concretização de um dos tópicos mais relevantes, mais sensíveis da agenda dos direitos humanos em nosso país, pois se revestem de imenso significado as consequências positivas que resultaram desse julgamento, fortalecendo e conferindo maior eficácia aos direitos básicos da mulher, em especial da mulher vítima da violência, e tornando efetiva a reação do Estado na prevenção e repressão aos atos criminosos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a posição de injusta submissão, de inaceitável degradação, de inadmissível inferioridade da mulher no plano das relações de gênero, isso tudo fez com que houvesse
por parte da comunidade internacional, especialmente na década de 90, uma grave reação, uma forte reação da comunidade internacional. É curioso e é importante assinalar que nessas conferências internacionais, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena, em 93, a Conferência sobre os Direitos da Mulher, realizada em Pequim, em 1995, foram, na verdade, momentos importantes, eu diria verdadeiros turning points, não é? Na abordagem por parte da comunidade internacional desse problema referente à questão de gênero, envolvendo o problema da violência de todas as naturezas praticadas contra a mulher. Isso fez com que as Nações Unidas, que promoveram precisamente essas conferências internacionais, viessem a proclamar de modo expresso que os direitos da mulher são também direitos humanos. É algo que talvez, para a consciência nossa, isso fosse algo absolutamente indispensável, mas a reação se tornou necessária, tal a maneira degradante como a mulher vinha sendo tratada e pelo tratamento que vinha recebendo nos diversos estados nacionais. Por isso mesmo, é importante ter presente a Declaração e Programa de Ação de Viena, que foram adotados pela Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, promovida pela ONU em 93, na capital da Áustria, na passagem que esse instrumento, ao reconhecer que os direitos das mulheres, além de inalienáveis, aspas, constituem parte integral e indivisível dos direitos humanos, fecha aspas, dos direitos humanos universais, fecha aspas, deu expressão prioritária à plena participação das mulheres em condições de igualdade na vida política, civil, econômica, social e cultural, nos níveis nacional, regional e internacional. E foi com esse propósito que a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos instou, de modo particularmente expressivo, aspas, que as mulheres tenham pleno e igual acesso aos direitos humanos e que esta seja uma prioridade para o governo e para as Nações Unidas, enfatizando-se ainda a importância da integração e plena participação das mulheres como agentes e beneficiárias do processo de desenvolvimento. Tudo isso com uma finalidade, de pôr em relevo a necessidade de se trabalhar no sentido de eliminar todas as formas de violência contra as mulheres na vida pública e na vida privada, de eliminar todas as formas de assédio sexual, de exploração e tráfico de mulheres, de eliminar preconceitos sexuais na administração da justiça e de erradicar quaisquer conflitos que possam surgir entre os direitos da mulher e as consequências nocivas de determinadas práticas tradicionais ou costumeiras, do preconceito cultural e também do extremismo religioso. E o mesmo entendimento veio a ser reiterado 2 anos após, em 1995, em Beijing, em Pequim, capital da República Popular da China. Compromisso que veio a ser reiterado na Declaração de Pequim, adotada na 4ª Conferência Mundial, promovida pelas Nações Unidas, sobre os direitos da mulher, quando uma vez mais se proclamou que práticas e atos de violência, aspas, são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser combatidos e eliminados, conclamando-se os governos à urgente adoção de medidas destinadas a combater e a eliminar
todas as formas de violência e de constrangimento, aspas, contra a mulher, na vida privada e pública, quer perpetradas ou toleradas, seja pelos Estados nacionais, seja pelas pessoas privadas, especialmente quando tais atos traduzirem abuso de poder. O eminente embaixador brasileiro, José Augusto Lindgren Alves, em lapidar reflexão crítica sobre esse tema pertinente à condição feminina, num texto monográfico denominado Relações Internacionais e Temas Sociais, a década das conferências, que foi, por excelência, a década de 1990, expendeu considerações extremamente relevantes sobre esse processo de afirmação, de expansão e de consolidação dos direitos da mulher no século XX, analisando-os precisamente em função dessas diversas conferências internacionais promovidas sob a égide das Nações Unidas. E essa função de tutela, digo eu, função de tutela que, no caso, é representada, em particular, pela incidência de normas penais, é a tutela penal destinada a amparar o gênero feminino especificamente, essa função de tutela dos direitos da mulher, muitas vezes transgredidos por razões de inadmissível preconceito de gênero, é desempenhada no contexto do sistema interamericano, pela Convenção Interamericana, celebrada em Belém do Pará, em 1996, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar toda forma de desrespeito à mulher, notadamente na hipótese de violência física, é o de que se cuida, segundo a imputação penal, ora em exame, sexual e psicológica, ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa. Veja-se, portanto, que esses aspectos, a mim me parece, esses aspectos fortalecidos, segundo eu penso, pela existência de um suporte probatório mínimo, porém indispensável ao controle prévio de admissibilidade da acusação penal, a mim me parece que esses aspectos ressaltam a importância não só do precedente a que aludi, consubstanciado no julgamento plenário da ação direta de inconstitucionalidade 4.424, e também nesta rememoração das graves preocupações da comunidade internacional e do Estado brasileiro, em particular, que teve uma ativa participação no âmbito internacional no contexto dessas conferências, notadamente na Conferência de Viena, de 93, e na Conferência de Pequim, em 1995, mas também a atuação normativa do Estado brasileiro e também hoje a atividade que se registra no plano administrativo, não é, no âmbito doméstico. Quer dizer, todos esses aspectos mostram uma evidência que me parece muito clara, não é? No sentido de que o reconhecimento desse processo de afirmação da condição feminina há de ter no direito, não como vinha ocorrendo em décadas anteriores, muitas décadas anteriores, há de ter no direito não um instrumento de opressão, mas isso sim uma fórmula de libertação destinada a banir definitivamente da praxis social essa deformante matriz ideológica que atribuía à dominação patriarcal, o que lamentavelmente ainda parece existir em alguns rincões deste país, deste Brasil profundo, não é? Que atribuía à dominação patriarcal
um odioso estatuto de hegemonia, capaz de condicionar comportamentos, de moldar pensamentos e de forjar uma visão de mundo absolutamente incompatível com os valores desta República, cuja estrutura se acha modelada, dentre outros signos que a inspiram, pela igualdade de gênero e pela consagração dessa verdade evidente a ser constantemente acentuada, expressão de um autêntico espírito iluminista, que repele a discriminação e que proclama que homens e mulheres, enquanto seres integrais e concretos, são pessoas igualmente dotadas de razão, de direitos, de consciência e de dignidade. Por isso, senhor presidente, acho importante este julgamento que, embora dizendo respeito a um determinado caso concreto, põe em evidência situações de desequilíbrio que, lamentavelmente, aqui e ali ainda se registram neste país. A mim me parece que a acusação penal não tem apenas um suporte meramente retórico. Ao contrário, ela se estrutura em base que permite a esta Corte formular um juízo positivo de admissibilidade quanto à acusação penal, sem que isso implique qualquer ofensa ou restrição à presunção constitucional de inocência, uma vez que o acusado, eventualmente transformado em réu, ser recebida a denúncia, continuará a ostentar a condição de alguém que se presume inocente até que sobrevenha condenação penal transitada em julgado, como estabelece de modo muito claro e expresso a própria Declaração Constitucional de Direitos. Por isso, senhor presidente, não obstante as razões sempre muito substanciosas e ilustradas do eminente ministro Luiz Fux, a mim me parece, no caso, que se impõe o recebimento da presente denúncia. Senhor presidente, um minuto só. Eu, em primeiro lugar, não poderia deixar de destacar aqui a elegância com que o nosso decano discorda das opiniões que nós manifestamos aqui dentro da nossa liberdade e da nossa independência. E, na verdade, eu tenho mãe, eu sou pai de filha e sou avô de neta, de sorte que eu concordo com absolutamente tudo que Vossa Excelência muito bem explanou, com profundidade, só que, no meu modo de ver, fiz uma pequena distinção entre o suporte material idôneo e o suporte material mínimo, só apenas nesse particular. Em segundo lugar, eu queria relembrar aqui que se tornou emblemático, porque, muito embora ele não esteja mais aqui, essa frase ficou latente, que foi a frase do ministro César Peloso, num julgamento em que nós chegamos à conclusão de que não se deveria admitir uma eventual retratação da mulher. Então, ele disse naquela oportunidade que isso traria inúmeros inconvenientes para aqueles casais que, no auge da discussão, possam assacar acusações, ainda que indevidas e inidôneas, e que depois voltariam a se conciliar. Então, ele disse isso, ministro César Peloso: nós estamos querendo ser mais realistas do que o rei, que é mais ou menos o que ocorre em grande parte desses casos. E, por fim, evidentemente, também nos perfilharmos a essa adoção da integral tutela da mulher, evidentemente, isso é um dever de ofício, mas também afirmarmos que essa tutela legal ou a tutela internacional dos direitos da mulher não pode sempre conduzir à verossimilhança
das alegações que são lançadas em momentos limítrofes da sensibilidade humana. Mas, de qualquer maneira, o que mais ressoa nesse final de julgamento, para mim, que aqui nós não disputamos posições, mas nos submetemos cordialmente ao colegiado, foi, em primeiro lugar, a elegância com que Vossa Excelência, nosso decano, discorda das opiniões e nos convence, não no caso concreto, mas nos convence das suas ideias. E, em segundo lugar, essa advertência do ministro Peluso, que talvez seja até uma homenagem a um eminente colega que pertenceu à nossa corte, que sempre se dirigiu aos colegas com muita urbanidade e elegância. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, apenas uma observação. Na verdade, é todo dispensável, mas o voto que o eminente ministro Luiz Fux proferiu do julgamento da ação direta 4.424 fala por si e justifica precisamente todas essas posições de Sua Excelência, demonstrando a alta importância da edição da Lei Maria da Penha e destacando exatamente a execução pelo Estado brasileiro dos compromissos por ele assumidos na ordem nacional. Eu tenho este voto devidamente assinalado e que leio sempre com frequência e com o máximo proveito. Mas é claro que, basicamente, a divergência que se estabelece aqui é a respeito de um outro aspecto. Eu apenas enfatizei a questão da condição feminina, porque me parece um tema que se mostra digno de abordagem e que se reveste de grande importância. Mas, de qualquer maneira, essa questão pertinente aos elementos mínimos que devem dar suporte a uma acusação penal, é nesse ponto que reside o dissenso. Não é? A mim me parece, eu depois procedendo a uma leitura atenta, ouvindo antes de mais nada o voto do eminente ministro Luiz Fux, e procedendo a uma leitura atenta das demais peças existentes nestes autos, inclusive a própria defesa preliminar, o memorial que me foi entregue em meu próprio gabinete, não é, pelo doutor Marcelo, não é, já algumas semanas atrás. Quer dizer, lendo tudo isso daqui, revendo, eu me convenci que realmente há, no caso, uma base empírica que se apoia, que se estrutura em elementos mínimos autorizadores, ao menos nesta fase preliminar do processo penal de conhecimento, justificadores do controle positivo de admissibilidade da acusação penal. Senhor presidente, pela ordem, considerando que o senhor Procurador-Geral da República fez menção à minha sustentação oral, eu peço licença para fazer um esclarecimento de fato acerca do esclarecimento de fato feito por Sua Excelência. Mas exclusivamente de fato. Obrigada, Excelência. É que Sua Excelência mencionou que a defesa da tribuna indicou a existência de laudo e de fotos que corroborariam a acusação. Ao contrário, talvez a defesa não se tenha feito clara, mas o que a defesa diz é que esse laudo e essas fotos indicam exatamente o contrário, indicam que as testemunhas mentiram, porque não são absolutamente compatíveis com o evento, e sim com autolesão ou qualquer outro evento, e não que a defesa tem indicado os laudos como minimamente... Sim, mas indiquei os laudos como forma de mostrar que a testemunha e a suposta vítima mentiram. Obrigada. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao advogado. Eu gostaria de saber se o casal está junto. Não, senhor ministro. Eu gostaria de retratar o meu voto porque eu assentei sobre uma premissa de fato equivocada. Eu imaginei, desde o início, que o casal houvesse se reconciliado e, portanto, entendia indevida a intrusão de um processo criminal em um casal que havia reatado. Não obstante isso, se este não é o fato, eu assentei a minha convicção numa premissa equivocada e reajusto o meu voto. Pois não. Agradeço à doutora Fernanda Tortina a intervenção e o meu voto, sem querer e sem pretender me alçar à elegância do voto do eminente ministro Celso de Mello, eu vou ousar discordar do ilustre relator, ministro Luiz Fux, porque entendo que o artigo 129, parágrafo 1º da Constituição Federal, assinala ao Ministério Público o poder, dever de promover
privativamente a ação penal nos termos da lei. Portanto, é um direito constitucionalmente assegurado ao parquê. E ele o faz em observância às leis processuais penais e, no caso, o fez, trazendo a esta Corte uma denúncia que se amolda perfeitamente, a meu ver, data vênia, aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. O nome do suposto autor e a sua qualificação estão bem claros na exordial, assim como também a vítima está identificada, o local, o dia e o horário dos fatos também, o suposto delito imputado ao autor também está extremo de dúvidas. A peça inicial vem acompanhada de um rol de testemunhas e também de um laudo pericial, discutível, quem sabe. Própria defesa, em sua manifestação preliminar de fato, contesta esse laudo e traz, inclusive, doutrina, lição do saudoso professor Odon Ramos Maranhão, em que diz que os hematomas apurados no laudo teriam cor esverdeada e não seriam vermelhas, portanto, indicariam um lapso temporal entre a suposta agressão, não de 1 ou 2 dias, mas de 7 a 12 dias. Enfim, realmente existem algumas dúvidas, existem alguns depoimentos testemunhais contraditórios, mas isso, a meu ver, haverá de ser esclarecido ao longo da instrução penal. Eu vejo com muita reserva a retratação da vítima nesses casos, em se tratando de mulheres agredidas, sobretudo tendo em conta aquele fenômeno que o eminente ministro Celso de Mello trouxe à baila, que é o patriarcalismo ainda muito arraigado em certos rincões, como Sua Excelência afirmou, deste país, ainda atrasados culturalmente, e que podem, em casos como estes, fazer com que a vítima responda até com a própria vida, caso não se retrate. Portanto, essas retratações têm que ser consideradas com muito cuidado. De outra parte também, sem querer me alongar, o próprio Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de rejeição da denúncia no artigo 395, que são estas, quando a exordial for manifestamente inepta. E, data vênia, como muitos colegas ressaltaram, ela não é inepta. Não, pode haver dúvidas com relação... Pois não. Eu faço que eu ouço assim, com muita constância. É uma blasfêmia contra a fé na justiça e na razão, de que é bom para o réu que age o processo, porque ele se defende. E um homem público que tem um processo instaurado contra si sofre com uma alma penada. Então, eu não consigo entrever que, se todos os requisitos formais estão perfeitos, isso é o suficiente para se receber uma denúncia. Por essa razão que eu destaquei a necessidade da existência de suporte probatório idôneo. E não considerei idôneo o suporte probatório calcado unicamente numa versão unilateral da vítima. Era preciso ter algumas coisas que me esclarecessem. Eu fui buscar nos laudos que desmentiam as lesões e no próprio depoimento da parte sobre contraditório. Então, digamos assim, essa é a minha justificativa depois de aderir a todas essas razões de tutela contra a violência doméstica que eu votei nesse sentido. Votei nesse sentido. Todos nós reconhecemos isso. Vossa Excelência foi realmente um precursor nesta matéria e redigiu um voto absolutamente histórico em defesa das mulheres oprimidas, enfim, historicamente. Mas eu continuava, ou dizia, então, que outras hipóteses são quando faltar a exordial um pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal, que penso que não é o caso, e, finalmente, se estiver ausente a justa causa para o exercício da persecutio criminis, também parece que não é o caso. Existem, então, apontados na inicial depoimentos de testemunhas, laudos periciais,
e que devem ser confrontados e discutidos e rediscutidos ao longo da instrução penal. Louvo o cuidado do eminente relator. Eu também me filio ao entendimento do ministro Luiz Fux, no sentido de que um processo penal não é nenhuma benesse com a qual um cidadão possa ser eventualmente contemplado, é realmente um ônus, um seríssimo ônus, mas nós mesmos, nesta sessão de hoje, absolvemos sumariamente vários réus em 2 feitos distintos, porque entendemos que a tipicidade não se revelava na inicial apresentada pelo próprio Ministério Público. Num desses casos, o próprio Procurador-Geral, contrariando o parecer juntado aos autos, de público, manifestou-se pela tipicidade, corroborando o voto do relator. De maneira que eu, pedindo vênia e respeitando o substancioso voto do relator, eu também acolho a denúncia, proclamo o resultado. Receberam a denúncia por maioria de votos, vencidos o ministro relator Luiz Fux, o ministro Roberto Barroso, agora, tendo em conta a alteração do substrato fático, ele é também pelo recebimento da denúncia. Portanto, vencidos ficaram o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Redigirá o acórdão o ministro Teori Zavascki. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.